Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cálculo e Enfermagem. Hoje nós teremos a aula 3, a aula de divisão. Bom, se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar todas as sequências de vídeo. Já deixa o seu like, que contribui bastante. E eu queria reforçar aqui com vocês que na aula anterior foi aula de multiplicação. Hoje eu trouxe uma tabuada, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, desculpe por isso, tá? Mas é a tabuada simples do 1 ao 10. Na divisão, nosso maior aliado, nossa carta na manga é a multiplicação, tá? Então, eu gostaria de pedir para vocês estudarem a multiplicação. Eu vou deixar uns exercícios de divisão embaixo na descrição do vídeo para vocês fazerem também. Eu gostaria que vocês me mandassem o resultado para ver se tá certinho, para eu ver onde vocês têm dúvidas e no que eu puder ajudar, tudo bem? Então, vamos começar. A divisão de hoje eu vou passar simples e vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir. Então, vamos começar com uma fácil, ó. 9 dividido por 2, certo? Vamos lá. Como que você vai começar essa tabuada, essa divisão, perdão? A primeira coisa que você precisa é contar quantas casas, quantos algarismos temos dentro da chave, para depois sabermos quantos algarismos vamos pegar fora. Aqui tá simples, porque a gente tem um algarismo fora e um algarismo dentro. Então, vamos começar como? É uma perguntinha bem simples. Que número na tabuada do 2 se aproxima do 9? Então, a gente vai lá na tabuada do 2 e a gente procura o 9. Não tem, mas a gente tem o 8 ou o 10. Como o 10 passa, a gente tem que pegar um menor. Então, o que mais se aproxima do 9 é o 8. Então, vamos lá. Tabuadinha do 2, 2 vezes 4, 8. Então, vamos colocar aqui, ó, 4. 4 vezes 2, 8. O que a gente faz? Coloco o 8 embaixo do 9, passo uma linha e subtrai. 9 menos 8, 1. Ok? Isso é uma divisão simples, muito simples. Algumas coisas que eu gostaria que vocês soubessem. Cada algarismo desse tem um nome, a gente precisa dar nome para ele, certo? Então, o que a gente tem dentro da chave chama divisor. O que temos fora da chave chama dividendo. O nosso resultado, que será o que vai ficar embaixo da chave, chama quociente. E o que sobra chama resto. Quando a divisão não tem resto, a gente pode colocar que ela é uma divisão exata. Nesse caso, ela não é uma divisão exata, porque ela tem o resto aqui. Tudo bem? Então, vamos fazer mais uma. Ó, uma bem simples também, para vocês já verem como é tranquilo. Vamos pegar uma bem facinho. 50 dividido por 10. Então, que número na tabuada do 10, que número vezes o número 10 chega a 50, ou se aproxima, ou é exato. Vamos lá na tabuada do 10. Na tabuada do 10, a gente procura pelo número 50. Ó, tem o número exato, então é o 5, 10 vezes 5. Então, a gente pega o 5, aqui ó, 5 vezes 10, 50. Onde a gente vai colocar o 50? Embaixo do 50. 50 menos 50, 0. Então, esse é o nosso dividendo, esse é o nosso divisor, nosso quociente e o nosso resto. Isso daqui, o nosso resto é 0. Então, não tem um resto.
é uma divisão exata. Eu fiz uma prova esses dias e tava lá. Qual é o quociente da divisão tal? Se você não sabe qual parte da divisão se chama quociente, você já não consegue responder a pergunta, certo? Então, o nosso quociente é 5. A resposta para a divisão de 50 dividido por 10 é 5. É o nosso quociente, tudo bem? Vamos fazer mais uma aqui. Deixa eu escolher. Essa é boa. 438 dividido por 2. Então, vamos lá. Eu tenho um algarismo na chave. Eu consigo dividir o primeiro algarismo do meu dividendo? Ele é maior que o meu divisor. Então, sim, eu consigo, ok? Eu posso ficar só com o primeiro algarismo. Então, que número vezes o 2 lá na tabuada dá 4? Vamos na tabuada? Ó, a gente acha o 4 é um número exato. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o que a gente põe aqui, ó? 2 vezes 2, 4. A gente coloca o 4 aqui embaixo. 4 menos 4 é 0, certo? Mas a gente precisa continuar, porque eu ainda tenho números, né? O que a gente faz agora? A gente vai descer esses números. Eu aconselho colocar sempre um risquinho ou uma setinha em cima do número que você vai descer. Porque às vezes a gente tem divisão com números muito longos, né? Vários algarismos de dividendo. E aí você acaba se perdendo. Então, você coloca uma setinha no número que você vai descer. Eu vou descer o 3. Aqui, ó. 3. 3, eu consigo dividir por 2? Consigo. Por que que eu consigo? Porque ele é maior, certo? Então, vamos lá. Que número vezes o 2 dá 3? Vamos lá na tabuada do 2. 2. Eu não tenho 3 na tabuada do 2. Então, eu vou pegar o número mais próximo, que seria o 2. Então, é o 1. Por quê? 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu coloco 1, ó. 1 vezes 2, 2. Onde que eu vou colocar esse 2? Você sempre vai colocar embaixo do seu resultado, tá bom? Então, aqui você vai colocar, ó, 2. 3 menos 2, 1. Mas eu ainda tenho número para descer. Então, meu próximo número é o 8. A setinha tá no 3, eu já desci o 3, certo? Descemos o 3. Agora, vamos descer o 8, ó. Vou descer o 8 lá no meu resto, que ainda não é nem resto, porque ainda temos algarismos dividendos. Então, vamos descer o 8. Ficamos com o 18 para dividir por 2. A perguntinha, que número na tabuada do 2 dá 18? Vamos ver? Tabuada do 2, a gente procura, ó. Eu tenho o número exato, 18, que seria o 2 vezes o 9, dá 18. Então, a gente coloca aqui o 9. 9 vezes 2, 18. Vou colocar o 18 aqui. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Este é o nosso quociente, que é a nossa resposta da nossa divisão. Ou seja, 438 dividido por 2 é 219. É muito tranquilo, certo? Por que que eu peço para vocês colocarem para mim as dúvidas, mandar para mim no direct onde vocês têm dúvidas? Porque eu quero saber a parte que vocês têm dúvida, se tá muito simples, se vocês querem algo mais difícil, alguma coisa que seja mais pra frente, certo? Isso que eu quero fazer porque eu tenho alguns conhecidos que já trabalham na área e como a gente sabe, lá no hospital, quando você tá atuando, você já tem a tabelinha, então você não precisa ficar fazendo conta, né? Só que isso é uma coisa ruim, em certo ponto de vista. Por quê? Porque se você quiser fazer uma prova para tentar entrar num outro hospital,
você vai ter que saber fazer a conta. Se você não fizer a conta, você não vai passar na prova. E se você não passar na prova, você não vai entrar no hospital. Então, eu gostaria de relembrar isso daqui, né? Vocês viram lá que eu fiz, nossa primeira aulinha foi adição, subtração, aí tivemos multiplicação na segunda, e agora a terceira divisão, que eu tô fazendo simples, com números inteiros. Na próxima eu quero fazer com números decimais, que é número com vírgula, porque muita gente tem dúvida também. E, como eu já disse, o meu intuito é ajudar. Eu, para ser sincera, eu não sabia fazer divisão. Eu fui aprender a fazer divisão depois de grande já. E eu tinha muita vergonha disso, era super vergonhoso. Mas eu aprendi que você não tem que ter vergonha. Você tem que ter vergonha de não querer aprender, não de não saber. Você não saber é normal. Agora, você não querer aprender é o que dificulta muito a vida. Outra coisa, gente, precisar contar no dedinho, conta no dedo. Não tem problema nenhum em se contar no dedo, tá bom? Mais uma coisa também que eu queria falar. Sempre que vocês forem fazer uma divisão, faz a tabuada do divisor no cantinho. É muito mais fácil do que você tentar fazer um por um, até achar. Então, tenta fazer a tabuada do divisor, nunca do dividendo, a tabuada do divisor. Por que do divisor? Porque é no divisor que a gente vai encontrar que número vezes ele que se aproxima do nosso resultado, tá bom? São dicas, assim, muito boas que eu recebi dos meus professores e me ajudou muito, é muito bom. Agora eu vou fazer uma que o nosso resultado vai dar um número decimal. Vamos lá? Ó, ela é 5674, que é 5.674 dividido por 20. Aqui eu tenho 2 algarismos dentro da minha chave, ou seja, eu tenho 2 algarismos divisores. Esses 2 algarismos formam o número 20. Tudo bem, mas por que você está falando isso? Eu não tenho como pegar somente o primeiro algarismo. Eu tenho que pegar os 2 primeiros algarismos e verificar se ele pode ser dividido por 20. Se ele não puder ser dividido por 20, a gente vai pegar mais um. Nesse caso, 56 é maior que 20, certo? Aqui eu não tenho a tabuada do 20. Eu não vou fazer ela porque eu já montei, eu já fiz a continha. Mas é muito importante você fazer a tabuada para você poder fazer a sua conta sem se perder e sem errar no meio do caminho. Então, vamos lá. Que número na tabuada do 20, que número vezes o 20 dá 56? A gente sabe que 1 vezes 20 é 20, 2 vezes 20 é 40 e 3 vezes 20 é 60. Então, o 3 vai passar do nosso 56. Então, a gente vai pegar o 2. Por quê? 2 vezes 20 é 40. O que a gente faz? Coloco 40 embaixo dos 2 algarismos que a gente pegou, passa a linha, continha de menos, 56 menos 40. Vamos lá, 6 menos 0, 6. 5 menos 4, 1. Nosso resultado aqui é 16. Agora, eu posso continuar nesse? Não posso. Eu ainda tenho algarismos para descer. Eu vou descer meu próximo algarismo. E este número também é menor que o nosso divisor. Então, vamos lá, setinha, para não se perder em que número você está baixando. E vamos baixar. Sempre no nosso resultado, na nossa sobra. Então, 167. Que número vezes 20, na tabuada do 20, mais se aproxima do 167? Bom, a gente já sabe que 3 vezes 20 é 60, então 4 vezes 20, 80, 5 vezes 20, 100, 6 vezes 20, 120, 7 vezes 20, 140, 8 vezes 20, 160, certo?
Então, a gente pega aqui, ó, 8 vezes 20. Vai me dar 160. Passo, traço, continha de menos, ok? Aqui a gente vai ter, ó, o resultado de 7. Por quê? Porque 7 menos 0 é 7, 6 menos 6 é 0 e 1 menos 1 é 0. 7 menos 0, 7. Sobrou 7 ali. A gente ainda tem mais um número para descer. Vamos descer ele? A gente vai descer o 4 aonde? Lá no nosso resto, 74, certo? Então, agora, que número vezes o 20, lá na tabuada do 20, mais se aproxima ou é igual a 74? Vamos ver? Então, aqui, se a gente já tem, ó, 1 vezes 20, a gente sabe que é 20. 2 vezes 20, 40. 3 vezes o 20, a gente já sabe que é 60. 4 vezes o 20 é 80. Então, ele passou, não tem como. Então, a gente volta pro 3. 3 vezes 20, 60. A gente põe o número embaixo, passa a linha, continha de menos. 4 menos 0, 4. 7 menos 6, 1. A gente pode parar aqui, tá bom? Pode parar. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por quê? Quando a gente vai fazer cálculo de gotejamento, alguma coisa assim, no cálculo de gotejamento, essa conta é necessária você ter pelo menos um número após a vírgula. Eu vou explicar. Por quê? Vamos continuar fazendo ela. Eu tenho 14. 14 é menor que 20, certo? O que eu faço? Eu vou fazer de conta que tem um 0 aqui e eu vou descer ele. Vai ficar 140. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando esse número por 10. Quando você faz isso na divisão, o que você precisa fazer? É uma regra, isso é uma constante. Você tem que colocar uma vírgula, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 140, certo? Então, vamos lá. A gente sabe que para fazer isso daqui, o que eu preciso? Eu preciso saber que número vezes o 20, lá na tabuada do 20, é igual a 140 ou próximo. Bom, a gente sabe que 7 vezes 2 é 14. Logo, 7 vezes 20 é 140. Passa a linha, continha de menos, 0 menos 0, 0, 4 menos 4, 0, 1 menos 1, 0. Este é o nosso resultado. Por que eu quis fazer essa conta até aqui? Porque a gente sabe que em cálculo de gotejamento, quando você tem um número após a vírgula maior ou igual a 5, você vai arredondar esse número, certo? Então, digamos que aqui fosse quantidade de gotas por minuto, tanto em horas quanto em minutos, certo? Aqui você teria que arredondar para 284 gotas por minuto. Tudo bem? Eu quis mostrar só para vocês já irem tendo uma ideia, mais ou menos, do que a gente vai fazer quando chegar lá em cálculo. Mas eu gostaria que vocês focassem na parte da divisão. Treina a divisão, treina a multiplicação. Matemática não é difícil, você só precisa se ater bastante às regras. Não são muitas na divisão, tá? Depois, na próxima aula, eu vou mostrar mais algumas coisas. E vocês foquem bastante também na multiplicação. A chave de ouro para você acertar a divisão sem ter erro, sem ter medo, é saber a multiplicação, tá bom? Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é as notações da divisão. O que é isso? É as formas como elas podem se apresentar, são as formas como elas podem se apresentar. E como que elas podem se apresentar? Elas podem se apresentar assim, igual eu fiz, com o divisor e o dividendo já montadinho, né, com a chave, mas ela também pode se apresentar assim.
em forma de fração. Ela também pode se apresentar com uma barra. Ela também pode se apresentar com o símbolo da divisão. E ela pode se apresentar apenas com 2 pontinhos. Todas essas formas aqui, ó, representa a divisão, tá bom? Então, nas provas que a gente pega por aí nos hospitais, né? Vocês já fizeram, pode estar de qualquer forma. A gente nunca sabe como vai estar. Então, é bom a gente estar preparado para tudo, a todo momento. Estudem, estudem bastante. Pega aí 10 minutinhos do seu almoço, ou acorda 20 minutinhos mais cedo, né? Se você faz alguma coisa, não sei. Tenta adequar o estudo, tenta adaptar o estudo na sua rotina. Importantíssimo, dica de ouro, tá bom? E aí eu quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, ficou alguma dúvida? Se vocês não gostarem assim, eu posso explicar de outro método, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu preciso saber a opinião de vocês. Então comenta aí o vídeo ou me chama lá no direct, deixa o seu like. Eu agradeço mais uma vez a presença. Na próxima aula, que será a nossa aula 4, eu vou trazer divisão de números decimais, que são aqueles números com vírgulas que a gente pega bastante, né? 1 ml e meio, 2 ml e meio, e aí a gente precisa saber como faz, tá bom? Gente, foi um prazer novamente, eu fico à disposição para vocês, tá bom? Um beijo!